Fala galera do oitavo, estamos aqui com a aulazinha, né? Já que não podemos ter aula em sala de aula, vamos ter aqui pela plataforma ou pelo YouTube. Vou ver onde é que eu vou postar esse vídeo. Ultimamente a plataforma tem dado probleminha e tenho postado no YouTube e passado o link. Vou ver se tá certo também. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos falar hoje sobre triângulos congruentes. O que seriam triângulos congruentes? A congruência para a geometria é como se fosse a igualdade para números, certo? Então, triângulos congruentes são triângulos exatamente iguais, certo? Então, para acontecer uma congruência em um triângulo, tem que acontecer o seguinte, ó: os ângulos internos serem congruentes, serem iguais, serem respectivamente congruentes. Então, eu vou ter aqui, ó, esse ângulo em A igual a esse ângulo aqui, ó, em M, esse ângulo em B igual a esse ângulo em N, e esse ângulo em C igual a esse ângulo em P. Ó, como eles são iguais, eu marquei, ó, um traço, dois traços, três traços. E também, além dos ângulos serem congruentes, os lados também tem que ser respectivamente congruentes. Como assim respectivamente? Vou pegar aqui, ó, o A, né? Ele é congruente ao M. Aí eu vou pegar o lado oposto ao A. Qual é? É esse aqui, ó, esse lado. E vou pegar o lado oposto ao M. É esse ladozinho, ó. Então esses dois lados são congruentes também, são iguais, tem a mesma medida, ó. Aí, ó, um tracinho. Aqui, ó, o lado oposto a B, como o B é congruente de N, eu tenho que pegar o lado oposto ao N, ó. Então esse lado, ó, é exatamente congruente a esse ladozinho aqui. E por último, né, pegar o lado oposto a C e o lado oposto a P, ó. Esse aqui é exatamente igual a esse, é congruente, certo? Então, ó, aqui eu coloquei, ó, o A é congruente a M, o B é congruente a N e o C é congruente a P. E aqui, ó, BC, o lado BC é congruente a NP, o lado AC é congruente a MP e o AB é congruente a MN, ou seja, ó, AB, MN. Foi justamente o que eu fiz aqui, ó, três traços, beleza? Mas existem determinados casos em que a gente não precisa aparecer, né, isso aqui completo, ó, os três ângulos congruentes e os três lados respectivamente congruentes. Existem alguns casos de congruência que por três observações, né, de lados ou ângulos, eu consigo já determinar que existe a congruência completa. O primeiro caso é esse daqui, ó, L, L, L. Ou seja, lado. Se eu tiver os três lados com as mesmas medidas entre dois triângulos, esses triângulos são congruentes. Então, ó, eu tenho esse lado congruente a esse congruente a esse e esse também congruente a esse. Se os três lados, ou seja, L, 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 são congruentes, então o triângulo todo é congruente. Isso quer dizer o quê, ó? Se eu pegar esse lado aqui, ó, 2 e esse 2, o ângulo oposto a ele, ó, esse é igual a esse daqui, ó, que é o oposto desse daqui. Vou pegar o ângulo oposto de 1, é também o oposto igual a esse daqui, ó, certo? E esse aqui, ó, é exatamente igual a esse, beleza? Então esse é o primeiro caso. Se aparecer os três lados iguais, os três ângulos logo vão ser também congruentes. Segundo caso é o caso lado, ângulo, lado. Ou seja, lado, ângulo, lado, LAL, certo? Se eu tiver, ó, dois lados e um ângulo que está formado por esses dois lados forem congruentes entre dois triângulos, né? Esses triângulos são totalmente congruentes. Ou seja, ó, vou pegar aqui, ó, esse lado AB é congruente a esse MN, o BC congruente a NP, e o ângulo que é formado por eles, ó, nesse caso em B, esse caso aqui em N, eu vou ter eles iguais, certo? Ou seja, ó, eu tenho lado, ângulo, lado. Voltando aqui, ó, nesse daqui, ó, os lados iguais, L, L, L. Aqui eu vou ter, ó, o AB, que é esse aqui, certo? Congruente a MN. Então eu tenho um lado. Aí esse ângulo B é exatamente igual a N. Aí eu tenho um ângulo. E esse lado aqui, ó, BC é congruente a NP. Então eu vou ter outro lado. Então, ó, lado, ângulo, lado, certo? Então o restante todo também é congruente. Ou seja, esse lado é igual a esse ângulo igual a esse e esse
igual a esse aqui, certo? Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo, ALA, certo? Ou seja, eu vou ter que ter um ângulo, um lado e outro ângulo para que ocorra a congruência. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo. É necessário que aqui, ó, sejam dois ângulos e o lado está entre eles dois, ó, entre esses dois ângulos. Se tivesse aqui esse lado, esse ângulo e o outro ângulo aqui, ó, é o quarto caso, certo? Então aqui eu tenho, ó, que o B é congruente a N, ó, esse ângulo é congruente a esse, então ângulo. Esse lado é congruente a esse, então lado. E esse ângulo é congruente a esse, então outro ângulo. Ângulo, lado, ângulo, ALA, certo? E vamos para o último caso, tá em outra folhinha aqui. Desculpe esse borrão aí, porque caiu água. E o último caso é lado, ângulo, ângulo oposto. Como assim, ó? Eu tenho que ter, ó, um lado, um ângulo próximo dele e o ângulo que é oposto a ele. Se eu tiver o lado, o ângulo próximo dele, o ângulo oposto, então é um caso de congruência. Então o triângulo é totalmente congruente. Então eu tenho aqui, ó, o lado BC congruente a NP, certo? Lado. O ângulo B congruente a N, ângulo. E o ângulo A congruente a M, ou seja, o ângulo que é oposto a esse lado. Então, ângulo oposto. Então, lado, ângulo, ângulo oposto. Esse é o quarto caso, beleza? Aí o que acontece? Todo o restante é igual, né? Esse ângulo é igual a esse, então logo esse ângulo é igual a esse daqui. E esse lado é igual a esse e esse lado igual a esse. Então vale a congruência completa, certo? Aí isso aqui é só uma forma de simplificar para achar a congruência. Por 3 detalhes eu achei que existe a congruência completa. Isso vale também para os outros, certo? Aí aqui eu tenho exemplos, né? Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. Da página 85, é a primeira e a segunda questão. Então vamos resolver elas duas aqui, ó. Eu tenho aqui dois triângulos, certo? Que eu vou perceber, ó, esse lado 3 tracinhos, esse aqui 3 tracinhos, então são congruentes. Esse ângulo um tracinho, esse ângulo também um tracinho congruentes. Esse lado 2 tracinhos e esse lado 2 tracinhos congruente, ou seja, lado, ângulo, lado. Então aqui, ó, lado, ângulo, lado. É um caso de congruência. Se é um caso de congruência, o restante vale, ó. Se eu pegar aqui, ó, o x. O x é um ângulo que está oposto ao lado 2, ó, de 2 tracinhos. Então, eu vou pegar aqui qual o ângulo que está oposto ao lado 2 aqui. É o 60, né? Então, se o 60 está oposto ao lado 2 e o x também, isso quer dizer o quê? Que o x é exatamente igual a 60. Porque são congruentes, certo? Mesma coisa, ó, o 30 está oposto ao 3 tracinhos. E aqui o que é que está oposto aos 3 tracinhos? É o y. Então o y é exatamente igual a 30 graus, certo? E esse ângulo aqui, né, é igual a esse. Agora vamos para esse segundo exemplo. Na questão já diz, ó, que aqui é 90, aqui é 90, então ângulos iguais, né? Aqui e aqui. Aqui, esse ângulo é igual a esse aqui, ó, um tracinho. Já diz isso. Mas se não dissesse também dava para descobrir, ó. Porque, ó, esse ângulo é igual a esse, pois eles são opostos pelo vértice. Aí eu ia ter, ó, 90 e esse ângulo, 90 e esse ângulo, logo o terceiro também seriam iguais, ó, esse igual a esse. Mas olhando para cá, ó, eu tenho um ângulo igual, que é igual a esse lado igual a esse lado, certo? E o 90 igual a 90. Então eu tenho um caso aqui, ó, ângulo, lado, ângulo, ó, ângulo, lado, ângulo. Então esse triângulo aqui, ó, ABC, é congruente a esse triângulo aqui, ó, EDC, certo? Ó, ABC ou DEC, né? Que começa com A, com 90, certo? Então esse triângulozinho aqui, ó, é exatamente igual a esse daqui. Então eu quero determinar o que? Os valores de x e y. Olhando pro x, ó, qual é o ângulo que é oposto ao x? É esse ângulo de um tracinho, né?
Então vou procurar o lado que é oposto ao de um tracinho, ó. Nesse daqui, ó. Nesse triângulo, o x é oposto a esse. Então aqui, qual que é o oposto de um tracinho? É o 4. Então se o 4 é o oposto de um tracinho e o x também, então o x é exatamente igual a 4. Mesma coisa com o y. O y aqui nesse triângulo, ele é oposto a 90. Nesse outro triângulo, qual é o oposto a 90? É o 5, ó. Então o y é exatamente igual a 5, beleza? Então é isso, ó. Atividade para vocês aí, ó, da página 85, questões 3, 4 e 5. O prazo de entrega até 8/4 desse ano, certo? Então, valeu galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.